Pai do Senhor, gente. Hoje eu estou aqui para testemunhar. Quando a Kelly sugeriu que eu viesse testemunhar alguma coisa para vocês, logo eu pensei, Senhor, o que na minha vida pode ser bênção para os jovens, né? O que aconteceu comigo que vai realmente ser um testemunho, um exemplo para que pratiquem ou não, né? Aí eu pensei, pensei e na verdade não teve nada na minha vida que chegou perto, né, para eu contar para vocês como foi a ausência de Deus na minha vida, como que foi o período em que eu não estava na igreja. Eu quero mostrar para vocês isso e eu quero que em nome do Senhor Jesus isso seja realmente um exemplo para que vocês vigiem, orem e continuem cada vez mais seguindo ao Senhor, né? Não façam como eu. Amém. Mas primeiro eu quero abrir com vocês a palavra em Jeremias 17. Jeremias 17. Calma aí, gente, que eu estou nervosa, já perdi o negócio. Jeremias 17, a partir do 5. Amém? A palavra do Senhor diz assim: Assim diz o Senhor: Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aperta o seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não perturba nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Amém. Eu não sabia que tinha lá atrás. Amém, gente. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês, que a gente não acorda pensando, hoje eu vou desviar dos caminhos do Senhor. As coisas acontecem gradativamente. O inimigo ele vai agindo nas nossas fraquezas dia após dia. E se a gente realmente não vigiar, não estiver em oração nos pés do Senhor, reconhecendo que a gente precisa do Senhor, a gente cai mesmo. Comigo aconteceu assim. Na verdade, eu posso dizer que eu tive duas conversões, né? Uma pelo amor e outra pela dor, né? Infelizmente, pela dor. Mas, glória a Deus que eu estou aqui. O primeiro, assim, quando a gente se converte, quando a gente é muito nova, porque eu me converti com 12 anos, né? É aquele primeiro amor, é aquela sede de Deus. Pelo menos comigo foi assim. Aquela sede de Deus. Eu tinha muita curiosidade. Eu pensava assim, gente, por que eu tenho que jejuar? Mas eu não estava nem aí... eu não sabia o que no mundo espiritual faria diferença o meu jejum, mas eu jejuava porque eu queria realmente saber se eu jejuasse, o Senhor ia me batizar no Espírito, sabe? E assim foi, eu não perguntava, eu não questionava, eu simplesmente obedecia, né? Aquele primeiro amor de vigília, meia-noite, você está aqui na igreja, e 5 horas da manhã, se tiver outra, você também está aqui na igreja. Enfim, as coisas foram... 12 anos, né? A gente não tem muita responsabilidade, também não tem muitos problemas, e as coisas foram acontecendo comigo, né? E o inimigo, ele, tipo assim, um dia ele falava, não, hoje eu quero fazer isso com a Jéssica. Ele ia lá, pá, agia na minha vida. Por exemplo, eu sempre gostei muito de música, né? Muito mesmo de música. E lá em casa... eu tenho a minha irmã, que é uma bênção, sabe, gente? E ela sempre ouviu muito, muito, assim, músicas do mundo e tudo mais. Logo que eu me converti,
Eu não tinha tanto esse problema, porque eu queria ser batizada no Espírito, entende? Então, eu larguei mão de tudo mesmo, eu sacrifiquei para o Senhor, né? Só que daí, um dia eu pensava, por que eu tenho que parar de cantar, né? Eu tenho que saber o porquê. Aí eu ia lá e cantava uma música junto com ela. Aí, no outro dia, isso já era o suficiente para o inimigo, porque ele trabalha de pouquinho em pouquinho, né? Não é tudo de uma vez, até porque ele não é besta, né? Aí, no outro dia, ia, e assim foi. Todos os dias, eu acabei dando uma brecha na minha vida para o inimigo agir. Não vigiei, gente. E não também orei o suficiente, né? Porque, às vezes, por mais que a gente não vigie, mas se a gente ora ao Senhor e a gente pede ao Senhor que Ele venha realmente nos purificar de todo pecado, transformar a nossa vida, pela misericórdia dEle mesmo, Ele atende a nossa oração. Enfim, acabou que, quando eu vi, eu já estava no mundo. Eu tinha, na verdade, eu nunca fui assim de ir para festa, nem quando eu estava no mundo, porque eu não gostava, né? Mas, enfim, quando eu lembro uma vez que eu vim no culto de jovens e um irmão da presbiteriana pregou sobre namoro fora da igreja, né? Namoro, julgo desigual. E eu fiquei pensando assim, nossa, eu já tinha voltado para a igreja, né? Esse cara tá certinho. Porque ele começou a falar assim, porque eu namorava, todo mundo sabe que eu namorava alguém que não era crente. E assim, para agradar, ainda mais menina que é muito tonta, muito besta, né? Para agradar o namorado, a gente deixa de ir no culto um dia, deixa de ir no culto outro dia. Quando você vê, você não foi no culto a semana inteira. E assim foi, né? E as coisas foram só piorando, porque eu, muito tonta, também não vigiava. Enfim, eu só posso dizer, gente, que não existe nada mesmo no mundo que pode suprir a ausência de Deus na nossa vida. Eu falo isso como exemplo. Eu lembro que a minha mãe me corrigia, o meu pai me corrigia, e eu pensava, cara, eles nem sabem o que eu estou passando direito e vêm querer falar, né? Mas eles corrigem justamente porque eles sabem o que você está passando, porque eles já passaram por isso. E eu defendo hoje meu pai e minha mãe, sim, porque eu sei o quanto eles sofreram com tudo isso, junto comigo. E assim, tipo assim, mesmo quando eu estava fora da igreja, eu tinha consciência de tudo que eu fazia, de tudo o que estava errado. E só o Senhor sabe quantas vezes eu chorei, quantas vezes eu realmente, sabe, sofri por estar naquela situação. Mas o Senhor é muito bom, gente. Eu venho aqui testemunhar que o Senhor realmente é muito bom. E eu não me canso de dizer que, graças a Deus, que Ele renova as suas misericórdias sobre nós, né? Porque o que seria da nossa vida sem o Senhor? E eu creio que a Jane também sofreu muito com isso, né? Porque ela me orientava e tudo. Mas jovem, gente, ai, eu falo um negócio. Essa idade é a pior, viu? Olha, é onde você está com os nervos à flor da pele e o inimigo usa isso, né? Usa as nossas fraquezas mesmo, e a gente tem que estar nos pés do Senhor. E não adianta falar, eu vou me render ao Senhor só quando eu estiver já com os meus 30 anos, etc. e tal. Não, o Senhor quer você agora, o Senhor quer você com essa força, com esse vigor da adolescência, da juventude, para que você possa trabalhar na obra dEle, trabalhar em prol as coisas do Senhor. E eu estou aqui hoje para agradecer. Eu acho que eu só tenho que agradecer, sabe? Não posso ser muito exigente com o Senhor. Eu tenho que agradecer ao Senhor pela misericórdia que Ele teve comigo, por todas as vezes que Ele falou comigo, porque por mais que eu não obedecesse ao Senhor, Ele não deixava de falar comigo. Por todas as vezes que Ele me ouviu, sabe, que quando eu orava e eu chorava, o Senhor olhava o meu coração, porque Ele sonda os nossos corações, Ele sabe tudo que a gente passa. E